Olá pessoal, Guilherme Takassi aqui com vocês. Eu sou médico, trabalho nessa frente bem voltada para a construção de saúde. E no episódio de hoje do nosso podcast, nós vamos discutir como as emoções impactam a saúde física, como os seus pensamentos impactam o seu corpo. Nós vamos passar por tudo que envolve itens relacionados a sistema nervoso central, sistema nervoso autônomo, eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, o ciclo do estresse, como o estresse agudo se diferencia do estresse crônico, qual o tipo de estresse que é bom, qual o tipo de estresse que é ruim, como esse estresse ruim, né, impacta ali todas as cadeias metabólicas do seu corpo e por isso, né, a saúde mental tem uma influência tão grande sobre a sua saúde física. Na realidade, quando nós olhamos ali com mais detalhes, nós entendemos que tudo se integra. A saúde física impacta diretamente a saúde mental e a saúde mental impacta diretamente a saúde física. Então, nós vamos começar aqui toda uma discussão com o objetivo de entender as causas, onde começa todo o processo. Então, nós vamos passar ali por aquelas discussões, né, da parte bioquímica, da parte fisiológica do corpo, para depois aprofundarmos de fato nas consequências e a partir disso, né, entendendo as causas e as consequências, nós vamos traçar ali as melhores estratégias para conseguir chegar até os melhores tratamentos, as melhores escolhas, como os hábitos de vida como um todo, até mesmo a forma do pensamento, consegue mudar toda a história natural ali de uma doença. Dentre esses fatores, nós vamos entender a função dos relacionamentos, como a respiração, né, traz ali um impacto positivo sobre o ciclo do estresse, como a atividade física influencia, como todos os pilares, né, têm um valor ali muito relevante quando usados de uma maneira estratégica para melhorar a saúde mental e, por consequência, também a saúde física. Antes de mais nada, queria deixar aqui, se você gosta desse conteúdo, se você já se beneficiou com esse conteúdo, não esquece de acompanhar o canal, né, seguir o canal, ligar, ativar todas as notificações, curtir esse vídeo, enviar esse vídeo para outras pessoas, porque assim, né, você me ajuda a levar esse conhecimento para mais e mais pessoas. Afinal, nosso objetivo aqui no canal é tornar a saúde acessível através do conhecimento. Então, vamos começar aqui a nossa discussão e eu não poderia deixar de mostrar para você como o seu pensamento impacta o seu corpo de uma maneira bem simples e prática, porque ao longo de toda a nossa discussão você vai entender tudo o que existe por trás disso. Então, olha só o quanto isso é marcante. Se você pensar sobre algo, né, se você tem um pensamento, uma emoção, isso impacta diretamente, isso se manifesta diretamente no seu corpo. Eu vou usar um exemplo muito simples para mostrar isso na prática para você e depois nós vamos seguir todo esse processo para você entender mais adiante como as tristezas, a raiva, as emoções ali, principalmente negativas, impactam o seu corpo de forma negativa. Eu vou usar um exemplo neutro, né, para depois nós passarmos ali para exemplos positivos, negativos e como existe essa conexão entre mente e corpo. Então, pensa o seguinte: se você agora, nesse momento, fechasse seus olhos, você pode fazer isso aí, fechasse seus olhos e começasse a pensar num limão verde, suculento, que quando você corta esse limão, desce aquele suco ácido, né, bem azedo mesmo. O que vai acontecer no seu corpo? Só pelo fato de você pensar e imaginar esse limão, você já começa a produzir saliva. As suas glândulas salivares passam a se tornar cada vez mais ativas e liberam a saliva só pelo pensamento. Existe um limão de fato? Não, é só um pensamento. Igual, idêntico, a mesma via, o mesmo estímulo, né, o mesmo nervo que sai lá do seu sistema nervoso central, passa pela sua coluna e chega até a glândula salivar, tudo igual, mas se você, né, nesse momento, pegasse um limão, cortasse esse limão e mordesse esse limão. Qual a diferença? Em um ambiente é só um pensamento, é só uma imaginação. No outro ambiente é o fato, é o concreto, é o limão em si. Então, na realidade,
o que eu acabei de mostrar aqui para você é que o seu pensamento impacta diretamente o seu corpo. Na realidade, eu usei um exemplo simples, um exemplo que eu chamo de um exemplo neutro, mas onde eu quero chegar com isso? Se você tem pensamentos bons, e depois nós vamos discutir, né, qual a estratégia para construir esse passo a passo, afinal não é uma coisa que, não, eu vou só pensar positivo, não é por aí. Mas se você tem pensamentos bons, o seu corpo sofre um impacto positivo. Ele sofre esse impacto positivo por itens que nós chamamos eixo, hipotálamo, hipófise adrenal e sistema nervoso autônomo, equilíbrio entre simpático e parasimpático. Nós vamos discutir cada um desses itens. Se você tem um pensamento negativo, uma tristeza, raiva, angústia, ansiedade, o seu corpo sofre esse impacto negativo. Afinal, todo pensamento gera uma influência sobre o seu corpo. E é isso que é muito importante você entender. Por quê? Porque, na realidade, o mundo em que nós vivemos hoje é cada vez mais adverso. Se nós pegarmos aqui a própria estatística em si, hoje nós sabemos que em torno de 23% dos adultos sofrem ou já sofreram com ansiedade, depressão, tristezas, angústias, coisas muito impactantes que muitas vezes precisam de tratamento e de tratamento inclusive medicamentoso. Por isso que nós temos essa estatística. Se nós avaliarmos aí jovens, né, adultos jovens, então entre 18 e 25 anos, essa estatística aumenta e chega a bater ali 36% das pessoas. Ou seja, nós estamos falando de uma em cada 3 ou 4 pessoas. Na realidade, sempre que eu cito essa estatística quando eu vou, né, falar em algum evento, alguma aula, tal, é o que eu gosto de trazer. Se não é você que já teve algo muito marcante nesse sentido, com necessidade de um tratamento, de até mesmo um tratamento medicamentoso, é alguém muito próximo a você. Então, o triste disso é que esse dado, né, essa estatística, ela só aumenta, vai progredindo cada vez mais. Cada dia mais nós temos pessoas que sofrem com esse tipo de sintoma. E existe um ponto aqui que eu gosto de trazer, que é muito assim, ó, as pessoas não fingem ansiedade, as pessoas não fingem tristeza, as pessoas fingem estar bem. Então as pessoas querem se mostrar ali o tempo todo que estão bem, mas na realidade, né, aqui mesmo, até por diagnóstico e estatística, nós sabemos que, infelizmente, isso não é uma verdade. Uma em cada 3, 4 pessoas estão sofrendo de verdade por conta de algum fator ligado a todas essas questões que envolvem as emoções. Por isso, é tão importante entender cada um desses passos. E ao entender cada um desses passos, nós temos a possibilidade de tomar condutas, né, para melhorar a saúde mental. Então, para começar a aprofundar a nossa discussão aqui, agora que você viu o tamanho da importância disso, eu quero mostrar para você, né, como que o estresse atua no seu corpo. Então, o primeiro item, assim, para você entender de uma forma muito marcante, que você precisa ter consciência, tem que ser algo bem claro para você, é que é o seguinte: na realidade, pessoal, existe um estresse considerado um estresse que é agudo e um estresse que é considerado crônico. Qual que é a diferença? O estresse agudo é aquele que é momentâneo. Você executa aquele estresse num momento específico, saiu daquele momento, acabou. O estresse crônico é aquele estresse que persiste e continua. Vou usar um exemplo simples. Se você se depara com uma situação e você tem um problema e você vai lá, consegue lidar com aquele problema, tal, resolveu, ponto, saiu dessa situação, o problema ficou e tá lá, tá resolvido, ou mesmo não resolveu, mas já fiz o que eu tinha que fazer, e tá tranquilo em relação a isso é um estresse agudo. Outra coisa, se eu vou lá e faço uma atividade física, né, então vou lá e faço uma atividade física durante 30, 40 minutos no dia, ótimo, isso é um estresse agudo. Então o estresse agudo é bom para o seu corpo. Por outro lado, se eu tenho uma situação em que me impacta do ponto de vista emocional, e eu saio daquela situação, mas continuo com aquele pensamento de: "Nossa, por que que eu não fiz aquilo? Por que que eu fiz? Por que que eu tive aquela atitude? Ou por que que eu não fiz? E agora? O que que vai acontecer? Como que vai ser? Nossa, e se der errado? E se der certo? E se não der?" Entrar nesse ciclo, isso é um estresse crônico. Você não está presente na situação,
mas o seu pensamento continua na situação. Com esse ciclo do medo de, nossa, o que pode acontecer, gerando ansiedade, ou aquele auto-julgamento que gera uma tristeza de, nossa, por que que eu fiz? Por que que eu não fiz? Isso, entra num ciclo de estresse crônico, e esse estresse é ruim. Da mesma forma, pega o exemplo da atividade física. Se eu começo, atividade física e treino 1, 2, 3, 6 horas por dia, isso não é bom. Começa a ficar um estresse crônico. Esse estresse crônico é algo que me impacta de forma negativa, até mesmo com coisas que são positivas. A própria questão da atividade física. Atividade física durante 1 hora, muito bom. Atividade física durante 6, 7, 8 horas por dia, aí um estresse crônico. Aí não é bom. Mas o que na realidade é esse estresse? De onde deriva esse estresse? Existem dois grandes caminhos, metabólicos no corpo que estão associados ao estresse. Um deles é o sistema nervoso autônomo, o outro é o eixo hipotálamo, hipófise adrenal. Eu vou discutir aqui primeiro com vocês o sistema nervoso autônomo, como o sistema nervoso autônomo se manifesta no seu corpo, e depois, na sequência, nós vamos falar do eixo HPA, que é o hipotálamo, hipófise ou pituitária e adrenal no seu corpo, que é o famoso, o sistema neuroimunoendócrino, que é como tudo isso funciona, ligado ao estresse. Então, olha só, presta atenção aqui que isso é muito importante. Essa é toda a base para você entender o ciclo do estresse e como ele pode impactar você de uma maneira negativa. Quando nós pensamos em sistema nervoso autônomo, o sistema nervoso ele se divide numa parte que é sistema nervoso motor, que eu tenho consciência e comando total sobre ele. Então é mais ou menos assim, ó, o sistema nervoso motor, eu dou um comando e executo. Por exemplo, eu estou segurando essa caneta, olha aqui, ó, presta atenção. Aí eu falo assim, ó, vou soltar a caneta. Soltei a caneta. Isso é sistema nervoso, motor. Eu executo. Então eu penso e executo. É consciente o processo. Existe uma parte do sistema nervoso, que é responsável pela parte de receber. Então eu acabo recebendo o impulso. Por exemplo, eu seguro essa caneta, eu consigo entender que é uma caneta de metal, tá gelado, tá quente, como é, porque daí eu tenho essa percepção. Esse é o sistema nervoso sensitivo, a parte sensitiva, como você percebe as coisas. E existe uma outra parte do sistema nervoso que, assim como o motor, ou seja, que nós chamamos de eferente, ou seja, tem um nervo que sai do sistema nervoso central e vai para a periferia, que vai, aqui ó, no caso do motor, sai do sistema nervoso central e vai para a periferia. Eu tenho consciência disso, e aí esse nervo que saiu lá do sistema nervoso central, passou pela minha coluna, chegou até a minha mão e eu falo, vou soltar a caneta, e solto a caneta. Esse é uma parte consciente que nós chamamos eferente, que sai do sistema nervoso central e vai para a periferia. O sensitivo, como, eu estou sentindo se essa caneta está gelada ou está quente. É um nervo que sai da periferia aqui da minha mão, passa lá pelo meu braço, coluna e chega no sistema nervoso central para eu perceber. E existe o sistema nervoso autônomo. O que é o sistema nervoso autônomo? É um sistema que é eferente, sai lá do meu sistema nervoso central e vai para a periferia, mas eu não tenho controle sobre ele. Ele é autônomo. Então, por exemplo, ele coordena coisas como o batimento do meu coração. Meu coração está batendo, mas eu não sei se meu coração está batendo a 60, a 100, depende. Se eu vou fazer uma atividade física, ele pode bater a 120, 150. Se eu estou aqui sentado, ele pode bater a 80. Da mesma forma, meu tubo gastrointestinal. Eu não penso que meu estômago tem que liberar ácido clorídrico para transformar pepsinogênio em pepsina, para digerir as proteínas ou estimular o pâncreas para liberar insulina. Isso é autônomo. É o meu sistema nervoso autônomo. Eu também não penso se meu intestino tem que contrair, se ele tem que absorver água, se ele tem que absorver vitaminas, minerais, como que isso acontece, se meu fígado tem que liberar bile. Tudo isso acontece de maneira automática, é inconsciente. Só que, da mesma forma, ele é eferente. Sai do sistema nervoso central e chega até o intestino, sai do sistema nervoso central, chega até o coração, sai do sistema nervoso central, chega até o pâncreas, sai do sistema nervoso central, chega até o fígado. Então, na realidade, qual que é o grande ponto aqui? O sistema nervoso autônomo, ele é eferente e ele atua sobre tudo aquilo que acontece no meu corpo e eu não tenho controle, que é inconsciente. Qual o outro ponto? O sistema nervoso autônomo, ele se divide em simpático e parasimpático. Porque na realidade, pensa assim, ó, o coração, ele pode acelerar
ou ele pode diminuir a frequência. Ele aumenta a frequência ou diminui a frequência. Eu não penso sobre isso. É automático, então é autônomo. Só que o que acelera o coração? É a parte do sistema nervoso autônomo que se chama simpático. Então, é o sistema nervoso autônomo simpático que acelera o coração. Da mesma forma, se eu diminuir a frequência do coração, é uma via, né, que é automática, é autônoma, é inconsciente. É o sistema nervoso autônomo parasimpático. Então, o simpático acelera, o parasimpático freia. Mais ou menos assim. E isso acontece em todo o corpo. Então, na realidade, o simpático é aquele que tem uma ação conhecida como luta ou fuga. Ele prepara você para lidar com a situação de estresse. O parasimpático é aquele que prepara você para relaxar. Existe até a figura lá de livro, né, em que o simpático representa o ser humano que está no fight or flight. Então, se luta ocorre. E o parasimpático está associado ao relaxamento, a você sentar, fazer uma refeição. Esse é o processo, né, conectado com todo o ciclo do sistema nervoso autônomo. E daí tem um ponto muito importante, que é o seguinte: você já começou a entender, né, mas na realidade é algo assim, ó, o estresse, independente se é agudo ou crônico, está muito relacionado com o aumento da frequência cardíaca, por exemplo. Quem que aumenta a frequência cardíaca? Quem que é o acelerador? É o sistema nervoso autônomo simpático. Então, quando nós temos o estresse, o sistema nervoso autônomo, a via do simpático fica hiperativada. Então, coisas, né, que acontecem quando o sistema nervoso autônomo ele entra no ciclo do estresse e ativa mais o simpático, que é a resposta lá de luta ou fuga, que é aquela resposta de proteção, aumenta a liberação de adrenalina. Por quê? Porque você tem que estar pronto para lutar, pronto para correr. A liberação da adrenalina faz a frequência cardíaca aumentar, aumenta a pressão arterial, porque eu tenho que aumentar a vascularização do corpo e tal. Eu tenho que captar mais oxigênio, então eu respiro mais rápido para captar esse oxigênio para produzir mais energia. O meu tubo gastrointestinal, ele para, então o meu estômago não vai liberar enzimas, né, o meu estômago não libera ácido clorídrico, o pâncreas não libera as enzimas, o fígado não libera a bile, o intestino delgado para de absorver nutriente, o intestino grosso para de absorver líquido. Então o intestino ele fica estático. Por quê? Porque é uma resposta de luta ou fuga. A bexiga para de ser estimulada, você não vai liberar a urina, né? Então ali você está exatamente no momento de luta ou fuga. Uma outra coisa que acontece, toda a cadeia metabólica do seu corpo direciona para a produção de energia, atividade. Então você vai lá, no seu corpo existem reservas de glicogênio que pode se transformar e liberar glicose na corrente sanguínea, nos músculos, no fígado. Então você pega e começa a liberar glicose, né? Você quebra esse glicogênio, que é uma reserva de glicose, e começa a liberar para a corrente sanguínea. O seu fígado também, ele aumenta a conversão ali de lipídios, né, para você produzir energia, que é a lipólise. Então você começa a quebrar lipídio para produzir energia. Você entra num ciclo de gliconeogênese. O que a gliconeogênese faz? Você pega principalmente aminoácidos, então você começa a quebrar a estrutura, né, proteínas, por exemplo, até, né, proteínas do músculo, você quebra essas proteínas para liberar aminoácido, para entrar na cadeia da gliconeogênese, que pega esses aminoácidos para converter para glicose, que é uma fonte de energia, de uma energia rápida. E no seu sistema nervoso central, você entra num estado de vigilância, você fica acordado, né, pela ação de todos esses fatores. Aumenta a glicose, tá produzindo mais energia, tem mais adrenalina, não tá, o tubo gastrointestinal não está funcionando, está estático para você gastar essa energia para uma possível luta ou fuga. Então, esse ciclo do estresse é uma coisa importante para você lidar com uma situação de forma aguda. No entanto, como eu disse, se isso se transforma em algo crônico, né, então, você acabou de passar por uma situação ali que gera um impacto emocional, mas isso começa a desencadear um impacto de longo prazo no seu corpo. Você sai da situação e fica pensando, nossa, por que aconteceu aquilo? Fica ansioso com aquilo, como vai ser? Será que vai dar certo? Tal. Você começa a entrar num estado crônico de estresse, um estado crônico de estímulo do sistema nervoso autônomo da via do parasimpático. A partir do momento que você
entra nesse estado crônico de estímulo do simpático, nós chamamos isso de predominância simpática. Essa é uma das bases do estresse impactando o seu corpo para levar a várias doenças diferentes. Então, o que acontece na predominância simpática? A predominância ali do sistema nervoso autônomo do simpático. O que acontece lá no intestino? O intestino fica estático. Então ele era para ficar estático em um momento, não um período longo. E esse intestino estático gera o quê? Lesão de parede intestinal, o intestino não funciona, constipação, disbiose, todo esse processo, que o intestino não está funcionante. Além disso, né, no sistema vascular, nós temos um excesso de adrenalina. Então aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial, só que cronicamente você começa a ter pressão alta. E não uma pressão alta só naquele momento. Na digestão, você diminui a produção de ácido clorídrico, você não consegue digerir proteínas, né? Essas proteínas acabam passando por todo o tubo gastrointestinal, as bactérias vão fermentar esses alimentos que não passaram pela digestão e absorção, isso gera mais disbiose, mais lesão intestinal. Você tem excesso de glicose na corrente sanguínea, então tanto gliconeogênese como a quebra do glicogênio fica liberando excesso de glicose, o catabolismo muscular, porque você começa a quebrar, né, proteínas do músculo para fornecer aminoácido para gliconeogênese liberar mais glicose. Esse excesso de glicose, olha só, cronicamente, agora começa a levar resistência à insulina, porque você precisa cada vez mais de insulina para conseguir metabolizar esse excesso de glicose, que não tem necessidade, né? Você já saiu daquele momento, você não está ali na luta ou fuga mais, mas está ainda liberando glicose. E nós sabemos que essa resistência à insulina começa a desencadear todo um processo de aumento de triglicérides, aumento de gordura no fígado, aumento de circunferência abdominal, acúmulo de gordura abdominal, obesidade, sobrepeso, processo inflamatório crônico. No sistema nervoso central, né, um ciclo de fadiga crônica, de ansiedade, tudo isso ligado à predominância do simpático. Então a pessoa fica tão estimulada que desencadeia todo esse efeito crônico da predominância do simpático. Se nós seguimos aqui essa linha de raciocínio, né, agora que você entendeu a questão do sistema nervoso autônomo, eu preciso discutir com você também a outra via. Lembra que eu falei que são duas vias que se conectam com o estresse? Tanto o estresse agudo quanto o crônico, que no agudo são boas, te ajudam, mas no estresse crônico gera um impacto muito negativo no corpo. E a segunda via, né, a primeira foi o que nós discutimos sobre o sistema nervoso autônomo, principalmente, né, o efeito crônico, que é a predominância do simpático. Nós temos também um eixo conhecido, primeiro eu vou discutir aqui como que esse eixo funciona de maneira normal no seu corpo, que é o HPA, o hipotálamo, hipófise adrenal. HPA, porque normalmente, né, se fala hipotálamo, pituitária, que é a hipófise, e adrenal, que é uma glândula. As adrenais, você tem duas glândulas, elas ficam logo acima dos rins. Então, tem dois rins, acima dos rins nós temos a glândula adrenal, as duas. Então, é um eixo hipotálamo, pituitária, ou hipófise e adrenal. Como que acontece esse eixo? Como que ele funciona normalmente no corpo? O hipotálamo, que está lá no seu sistema nervoso central, nessa parte que é inconsciente, você não fica pensando sobre isso, ele libera um marcador conhecido como CRH, que vai até, né, ainda lá no seu sistema nervoso central, na hipófise, na pituitária, na porção anterior dessa região no sistema nervoso central, que é a pituitária, e estimula ela a liberar o ACTH. E o ACTH, ele vai até a adrenal e estimula a adrenal a produzir o cortisol. O famoso cortisol é um hormônio totalmente conectado com o ciclo do estresse no corpo. E ele tem algumas funções. Como eu disse, eu vou citar primeiro, né, itens que, como acontece normalmente no corpo, e as funções do cortisol, ele é muito semelhante. Na verdade, o corticoide que existe hoje, até o tratamento medicamentoso, é muito semelhante ao cortisol. Nós precisamos do cortisol no corpo, né, é um hormônio essencial para a vida. O que nós não precisamos é de excesso. Assim como, quando eu discuti lá o sistema nervoso autônomo com vocês, nós precisamos de uma ação lá do simpático,
mas a ação crônica do simpático daí não é bom. Então nada em excesso no corpo é bom, né, e também a falta não. Então no caso do cortisol, quando ele está equilibrado, o que que ele tem de ação? Imagina que é o hormônio do estresse, aquele que prepara você ali para a luta, para lidar com as situações, para conseguir resolver um problema, né, a luta ou fuga, ali para conseguir aquela situação de estresse mesmo. Ele tem uma ação anti-inflamatória. Afinal, se você está preparado para resolver um problema, está preparado para lutar, você não vai ficar resolvendo processo inflamatório no corpo. Então ele tem uma ação anti-inflamatória. Ele também tem uma ação imunossupressora. Por quê? Porque você não pode ficar gastando energia com combate de alguma infecção, algum agente estranho no corpo, quando você está pronto para lidar com uma situação de estresse, para lutar, para fugir, né, para resolver um problema. Uma outra coisa, ele vai também preparar o seu corpo para conseguir produzir muita energia para lidar com essa situação de dificuldade. O que que ele faz? Ele vai lá no fígado, pega, não só no fígado, mas no músculo, pega a reserva de glicogênio e transforma esse glicogênio em glicose e libera na corrente sanguínea para você conseguir produzir mais ATP, que é adenosina trifosfato, que é a moeda energética no corpo. Ele também, né, consegue ir até as reservas, principalmente de triglicérides no corpo, desencadear o ciclo de lipólise, ele começa a quebrar essa gordura que está presente no corpo, né, esse lipídio que está presente no corpo, esse triglicérides, para funcionar como matéria-prima para você produzir ATP. Então você começa a produzir cada vez mais ATP, energia, a partir também dos lipídios, das gorduras, do triglicérides. E aí, né, não poderia deixar de falar, o cortisol também atua no catabolismo dos músculos, ele quebra a matéria, né, estrutural do músculo, a proteína do músculo, para liberar aminoácido. Afinal, esse aminoácido vai funcionar, né, para ali na via da gliconeogênese, a glico de glicose, neo de novo, gênese de produção, vai produzir glicose a partir de uma outra fonte, que é o quê? Que são os aminoácidos que ele está quebrando ali no músculo. Então, por isso que está ligado ao catabolismo dos músculos. De forma aguda, isso é muito bom. Você consegue resolver aquele problema, lidar com aquela situação, lutar, fugir. Esse é o objetivo, porque você tem energia, você vai colocar todo o seu corpo para atuar ali de maneira direta. No entanto, se esse processo começa a acontecer de maneira crônica, lembra? Quantas vias? Gliconeogênese vai aumentar a glicose no sangue. Quebrando o glicogênio vai aumentar a glicose no sangue. Tudo isso vai liberar uma grande quantidade de glicose. Se você sai desse evento agudo e entra agora num evento crônico e isso continua, seu corpo não vai conseguir lidar com tudo isso de glicose. Se ele não consegue lidar com tudo isso de glicose, você começa a entrar num ciclo de resistência à insulina. Você começa a produzir muita insulina para conseguir metabolizar tudo isso de glicose, porque afinal a insulina é o hormônio que metaboliza a glicose no corpo. Só que agora você começa a ter excesso de insulina. Esse excesso de insulina, o que que ele faz? Começa a estimular acúmulo de gordura. Gordura no fígado, aumenta os triglicérides, aumenta a circunferência abdominal. Então, olha só, os efeitos negativos por excesso de exposição ao cortisol. Ah, eu preciso de cortisol? Preciso, de maneira aguda, de maneira crônica, você começa a ter efeito negativo disso. Esse excesso de insulina aumenta a retenção de sódio nos rins, aumenta a pressão arterial, retém mais líquido, fica com o corpo todo com retenção. Só que além disso, esse cortisol é anti-inflamatório, imunodepressor. Seu sistema imune começa a cair tanto, 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 que a imunidade cai. Você fica mais exposto, aumenta a chance de infecções de maneira geral. Então, na realidade, todo esse ciclo de estresse crônico começa a impactar o seu corpo de uma maneira extremamente negativa, por duas vias. A primeira que nós discutimos, que é a do sistema nervoso autônomo, que se divide em simpático e parasimpático, quando você está muito estimulado, de maneira crônica, você tem a predominância do simpático, a predominância, né, está tracionado o sistema nervoso autônomo, a via do simpático, que é o acelerador ali. E também nós temos o eixo HPA, hipotálamo, pituitária, adrenal, sendo que no final a adrenal aqui libera o cortisol, que é esse hormônio que eu acabei de descrever para vocês, e você começa a ter excesso de cortisol. Excesso de cortisol principalmente vai desequilibrar todo o seu sistema imune, todo o processo inflamatório do corpo, e além disso, né, vai liberar uma grande quantidade de glicose, você viu que eles são muito semelhantes, né, tanto o simpático quanto
o cortisol em relação à glicose, e essa resistência à insulina somado ali, uma queda de imunidade e tal, leva a diversos problemas, como nós acabamos de entender. Então essas duas vias são as duas vias que você já teve uma percepção de como elas têm ali, elas têm uma intersecção relacionada ao ciclo do estresse no corpo, né. Eu citei tanto como elas funcionam normalmente ali com o estresse agudo, mas você também precisa entender no processo de longo prazo, a pessoa que entra num ciclo de estresse crônico, como que acontece esse estresse crônico e o impacto disso sobre o eixo HPA, né, com o aumento do cortisol cronicamente, e o sistema nervoso autônomo tracionando o simpático, com aumento de adrenalina e todos esses efeitos. Então, é a partir daí que vem a questão: e as doenças psicossomáticas? Como que acontece todo esse processo? Né, vamos entender isso agora. Quais doenças surgem a partir desse ciclo todo que nós discutimos, né, sobre o estresse crônico com aumento da atividade do eixo HPA, com aumento do cortisol e do sistema nervoso autônomo com a ação do simpático. Ó, vamos seguir aqui para você entender todos esses detalhes. Seguinte, doenças psicossomáticas, né, são doenças que têm uma relação direta com nossas emoções. E daí, né, eu faço questão de lembrar você de algo que nós discutimos logo no início aqui, que é sobre a influência do seu pensamento, né, sobre o seu corpo. Quando você pensa em algo, você tem uma influência no seu corpo. Quando você pensou lá no limão, aquele limão verde, suculento, que desce aquele suco ácido quando você corta, você estimula a sua glândula salivar. Então sai um nervo lá do seu sistema nervoso central e chega até a glândula salivar, que é um processo eferente. Sai do sistema nervoso central e chega até a glândula salivar e estimula a liberação da saliva. É um pensamento que se manifestou de maneira concreta. Assim como quando você tem o fato. Você pega o limão, corta o limão, morde o limão, você vai salivar do mesmo jeito. É igual. É a mesma via. Sendo que o estímulo é autônomo. Né? Então, o sistema nervoso autônomo, que você não pensa sobre, é inconsciente. Você não pensa, nossa, agora eu preciso salivar. Não, você só saliva. Por isso que é autônomo. Né? Aquela união entre simpático e parasimpático. Nesse caso do limão é até interessante porque é o parasimpático, ele que estimula a liberação de saliva. Vamos lá. O que acontece aqui? Mesma coisa, se você tem uma emoção positiva, você influencia o seu corpo de maneira positiva. O que é influenciar o corpo de maneira positiva? É um equilíbrio no sistema nervoso autônomo entre simpático e parasimpático, e no eixo HPA, uma liberação de cortisol de maneira sustentada e equilibrada. Isso, né, a emoção positiva influenciando o seu corpo. Quando você tem uma emoção negativa, você impacta o seu corpo de maneira negativa. O que é impactar o corpo de maneira negativa? É desequilibrar simpático e parasimpático no sistema nervoso autônomo e é desequilibrar o cortisol no eixo HPA. Você viu como é algo inicialmente que parece muito complexo, mas na realidade é simples. São duas vias. A emoção negativa desequilibra, né, simpático e parasimpático no sistema nervoso autônomo, e a emoção negativa, ela desequilibra o ciclo do cortisol no eixo HPA. Porque você já entendeu que o seu pensamento inconsciente influencia o seu corpo. É o limão. Você pensou no limão e salivou. Assim como quando você tem um fator concreto. Pegou o limão, mordeu o limão e salivou da mesma forma. Seguindo aqui, o que vai acontecer então? Né? Quando eu tenho emoções negativas, o estresse crônico, aquele pensamento sustentado de uma tristeza do que eu fiz, do que eu não fiz, ou então de uma ansiedade do o que vai acontecer amanhã, será que vai dar certo, será que vai dar errado, tal. Tudo isso gera um impacto sobre a saúde, um desequilíbrio, principalmente com predominância de simpático, uma tração aumentada do HPA com aumento do cortisol. Como que isso vai influenciar, né, sobre ali meu corpo, para eu entender, na realidade, possíveis doenças que vão surgir a partir desse processo? Isso é muito interessante, tá, pessoal? Porque assim, ó, sobre o meu cardiovascular, o que vai acontecer? Quando eu tenho predominância de simpático, eu aumento a adrenalina. O que a adrenalina faz no meu corpo, no cardiovascular?
aumenta a frequência cardíaca, gera vasoconstrição, por consequência, uma frequência cardíaca aumentada e um vaso que está contraindo aumenta a pressão arterial. Como eu disse, de maneira ali pontual, isso é bom para você resolver o problema, tal, mas se isso fica crônico, você começa a ter uma doença que chama hipertensão arterial. Se você tem hipertensão arterial sustentada e o negócio continua 1 ano, 2, 3, se aumenta a chance de doença cardiovascular, afinal, seu coração está tendo que fazer mais força. Isso aumenta a lesão no coração. Se ele está tendo que fazer mais força, isso significa o quê? Se aumenta a chance de, por exemplo, insuficiência cardíaca. Ele está fazendo mais força do que deveria, chega uma hora que ele começa a ficar insuficiente. Então esse é um fator muito claro, né, sobre o cardiovascular, e o cortisol, ele não tem uma ação tão expressiva, nesse caso, né, específico, como a adrenalina do sistema nervoso autônomo do simpático, mas no longo prazo, por exemplo, o cortisol está aumentando glicose no sangue, e a glicose aumentada no sangue gera o quê? Lesão vascular, que é a aterosclerose. É um vaso que agora tem menos elasticidade. Se tem menos elasticidade, se aumenta mais ainda a chance, né, de aumento da pressão arterial, porque o coração está empurrando um vaso que não é elástico, a pressão pode aumentar mais ainda. Se a pressão aumenta mais ainda, se aumenta mais ainda a lesão, a chance de lesão sobre o coração e, por consequência, né, doenças cardiovasculares de maneira geral, infarto, AVC, tudo isso que são problemas por lesão vascular mesmo. Não poderia deixar de comentar esse que é um problema, sim, muito associado com uma causa de doenças cardiovasculares. Por que das doenças cardiovasculares? Infarto, AVC, doenças, né, de maneira geral que envolvem os vasos sanguíneos e o coração, que são a principal causa de maior mortalidade no mundo. E daí, uma das coisas que tanto o eixo HPA com o aumento do cortisol, quando ele está tracionado, como o sistema nervoso, né, autônomo da via do simpático, a predominância do simpático, eles fazem no corpo, é aumentar a glicose na corrente sanguínea. Então, os dois, HPA tracionado com cortisol e predominância simpática no sistema nervoso autônomo, estimulam a quebra de glicogênio para aumentar a glicose na corrente sanguínea. Estimulam lipólise, estimulam gliconeogênese, que é pegar lá, quebrar até mesmo proteína muscular para liberar aminoácido, para entrar na gliconeogênese, para se transformar em glicose e cair na corrente sanguínea, com o objetivo de produzir energia. Mais uma vez, no curto prazo, problema nenhum, isso daí até é uma coisa importante na realidade para o seu corpo, para você conseguir lidar com aquela situação adversa. Só que cronicamente, né, tá ansioso, tá com medo, tá pensando o tempo todo sobre o que pode dar errado, tá arrependido do que fez, tá arrependido do que não fez. Isso gera, né, excesso de glicose no sangue. Esse excesso de glicose no sangue, você vai ter que produzir muita insulina para metabolizar. Muita insulina para metabolizar, o pâncreas fica sobrecarregado, resistência à insulina. Resistência à insulina, processo inflamatório crônico, lesão vascular pela glicose, aumento de produção de triglicérides, aumento de produção lá de gordura no fígado, aumento da circunferência abdominal, todo o ciclo de sobrepeso, obesidade, por consequência, né, o que também você vai aumentar aqui? A chance de doenças cardiovasculares. Ninguém tem dúvida, né, que, por exemplo, diabetes, tal, tem uma relação direta com o aumento de chance de doença cardiovascular. Isso é um processo muito claro. Só que agora você entende como que o estresse influencia nesse processo. E daí, muitas vezes as pessoas falam assim: nossa, mas é possível, então, sobrepeso, obesidade, por conta de um estresse crônico? É claro que tudo é multifatorial, né, pessoal? Não é uma única causa, existem várias influências. Mas algo que, sem dúvida nenhuma, eu posso falar é que, assim, ó, o estresse crônico, ele desequilibra todo o ciclo da glicose no corpo. Por quê? São várias vias diferentes liberando glicose, é um excesso de glicose. É a glicose que vem da gliconeogênese, é até mesmo uma questão indireta, porque você está lesando o músculo, você diminui massa magra, você aumenta a resistência à insulina, porque agora você tem uma quantidade menor de massa magra. É excesso de glicose que você está quebrando todo o glicogênio. Todo esse processo exige mais do pâncreas. Um pâncreas que está sobrecarregado vai produzir muita insulina. Se você tem excesso de insulina, insulina é um hormônio anabólico. Anabólico para a questão principalmente de gordura. Então você vai aumentar a circunferência abdominal, vai aumentar a produção de triglicérides no fígado.
vai reter mais gordura no fígado, a esteatose hepática. Então, o estresse crônico por conta do excesso de glicose, da gliconeogênese, da quebra do glicogênio, todo esse processo pode levar à resistência à insulina? Sim. A resistência à insulina gera excesso de insulina? Sim. O excesso de insulina pode aumentar a circunferência abdominal? Sim. O aumento de circunferência abdominal às custas de gordura leva a sobrepeso, obesidade, aumento do risco de doença cardiovascular? Sim. Então tudo se conecta, obesidade, né, diabetes, lesão vascular, está totalmente ligado também à influência do, né, ciclo do estresse crônico. E quando nós pensamos no estresse crônico, o que, que acontece sobre saúde intestinal? Porque se eu tenho predominância do simpático inicialmente, o que, que nós sabemos, né, no caso do estresse crônico? Quem trabalha toda a via de digestão vai liberar saliva, vai liberar ácido clorídrico no estômago, vai ativar pepsinogênio em pepsina, vai liberar o suco pancreático lá no intestino duodeno, vai liberar a bile, vai ativar o processo de contração, relaxamento do intestino. Tudo isso, quem faz? É o sistema nervoso autônomo. Você não pensa, só acontece. Mas quem do sistema nervoso autônomo? É o parasimpático. No estresse, o que, que acontece? Você para toda essa via por conta da predominância ali do simpático. Se é crônico, fica cronicamente parado o intestino. Então, no primeiro momento, assim, nossa, então todo o processo ali de recuperação do intestino, tal, digestão, absorção dos nutrientes, começa a ficar comprometido por esse excesso de simpático, o intestino fica parado. Então, a pessoa começa a ter mais constipação, todos esses efeitos. Junto disso, né, aumenta a chance de desbiose, porque você não consegue digerir, o alimento você não absorve, chega lá, as bactérias fermentam aquele alimento, porque você não passou pela digestão e absorção. Essa desbiose desequilibra ali todo o ambiente, aumenta a chance, né, de lesão intestinal, lesão de parede intestinal, mas desbiose, cai a imunidade, se cai a imunidade, aumenta a chance de infecção de recorrência. Junto disso, o eixo HPA está produzindo muito cortisol, esse cortisol, né, em excesso também imunodeprime. Se esse sistema imune está todo descoordenado nesse sentido, por predominância simpática e tração com aumento de cortisol do eixo HPA, você aumenta a chance de doença autoimune. Qual? Todas. Por isso que as doenças autoimunes têm um fundo, uma relação tão próxima, né, com a questão do estresse crônico. Então, olha só, a questão do estresse crônico tem uma relação próxima com psoríase, com vitiligo, com Hashimoto, com esclerose, tudo que envolve sistema imune. Por quê? Porque desequilibra todo o sistema imune, não é? Mais uma vez, tudo é multifatorial no corpo, né? Mas essa influência de saúde mental é muito marcante. Quero só abrir um parênteses aqui, importante também, porque às vezes as pessoas falam assim: nossa, mas você está falando dessa questão do estresse, tal, que trava o intestino, mas e aquelas pessoas que se deparam com uma situação de estresse e aí fazem até xixi na roupa, assim, de repente? Na verdade, ali você tem o estímulo do estresse simpático, tal, trava a bexiga, trava o intestino, tal. No momento em que ela consegue relaxar um pouquinho, nossa, desliga um pouquinho o simpático, como o simpático está muito estimulado, quando ela diminui um pouquinho, ela relaxa e aí, né, urina. Às vezes até, né, as fezes saem também, então isso é por conta daquele estímulo do estresse. O que eu estou falando aqui não é o estresse agudo. Estresse agudo que alterna ali, nesse caso específico, a pessoa fez lá xixi na roupa, de um baita estímulo com um pequeno relaxamento. Não, o estresse crônico, aquele que fica um estímulo constante, não um estímulo muito aumentado, mas um estímulo constante o tempo todo. E aí acontecem todas essas questões que nós discutimos aqui. Uma outra coisa também é que é algo assim, ó, o que acontece, né, no caso, por exemplo, do câncer, que é algo muito, muito comum que as pessoas perguntam. O câncer é uma doença multifatorial, mas tem uma relação muito próxima com o quê? Uma imunidade que não está boa, né, um sistema imune que está todo desalinhado, uma vascularização que está ruim, e uma outra coisa que nós sabemos, um excesso de glicose. Por quê? Porque a célula,
né, do câncer em si, ela produz energia principalmente a partir de glicose. Então, entenda que é o seguinte, ó, nesse ciclo de estresse crônico, o que nós temos? Excesso de glicose. Tanto pelo estímulo do simpático lá no sistema nervoso autônomo, na predominância simpático, que aumenta a liberação de glicose, quanto pelo excesso do cortisol, do eixo HPA, que também aumenta a liberação de glicose. Nós temos uma imunidade que está desalinhada, que não está boa. Por quê? Excesso de cortisol, fica imunodeprimindo a pessoa, né, principalmente. Esse é um ponto muito forte. E uma vascularização que está ruim. Vascularização fica ruim por vários motivos. Excesso de adrenalina, lesão vascular por excesso de glicose, tudo isso. Você vê que tudo tem intersecção. Esse é um ambiente perfeito para o quê? Uma célula que está sofrendo uma mutação, encontrar ali esse ambiente e começar a crescer. Né? Ou até mesmo o ambiente, ele cria um meio adequado para essa célula sofrer a mutação e começar a se desenvolver. Então tem o estresse aqui tem relação com câncer? Tem. Quais? Todos. Então você vê, por isso que eu gosto sempre de trazer para vocês, pessoal, saúde mental é um ponto extremamente importante quando nós pensamos em saúde como um todo. Porque influencia em tudo. Você viu? Quais doenças? Diabetes, obesidade, né, resistência à insulina, desbiose intestinal, doenças autoimunes, doenças cardiovasculares como infarto, AVC, doenças crônicas como o próprio câncer. Ou seja, a saúde mental através de uma saúde mental descompensada que leva à predominância de simpático ou atração ali do HPA com aumento de cortisol cronicamente, impacta o seu corpo de maneira negativa sobre todas as doenças crônicas, infarto, AVC, câncer, doença autoimune, todas, sem exceção. Por isso é tão importante, né, entender essa questão da saúde mental. Eu não poderia deixar de falar também, se você tem lesão intestinal, boa parte da serotonina do seu corpo é produzido ali no intestino. Essa lesão intestinal, né, provoca um desequilíbrio da serotonina no seu corpo. Esse desequilíbrio da serotonina ali no seu corpo acaba, nós sabemos, né, por exemplo, que a serotonina tem uma conexão muito próxima com a melatonina, que atua no sono, então você tem um desequilíbrio do sono, já por conta desse fator. A serotonina também tem uma conexão muito próxima com a questão da felicidade, o bem-estar. E daí, no longo prazo, todo esse ciclo, né, de instabilidade intestinal, instabilidade da serotonina, tudo isso, e lesão também intestinal, que tem outras repercussões, como alteração da glicose ali pelo estresse, tudo isso cria um ambiente favorável para as demências em geral. Então, mais um item. Saúde mental, com desequilíbrio do estresse, derivando para estresse crônico, com aumento de tônus de simpático, mais adrenalina, aumento de tônus de HPA com cortisol, se relaciona a todas as doenças crônicas, infarto, AVC, câncer, doenças autoimunes como um todo, demências como um todo. É muito forte isso, né, pessoal? Então não dá para deixar de cuidar da saúde mental, e é por isso que eu quero trazer aqui para vocês um ponto muito importante, até para você começar a entender essa questão que envolve, né, o fator de pensamento mesmo, de como você encara a sua vida e de onde derivam as ansiedades, as tristezas, e o quanto isso é essencial, porque você já entendeu. Acho que ninguém tem dúvida aqui, né, que saúde mental tem uma relação direta com o seu corpo, né? Para você viver bem, você depende de um bom pensamento. Se você tem um pensamento ruim, está desalinhado, a chance de você ter uma qualidade de vida muito ruim é enorme. Então, vem aqui agora para nós refletirmos sobre esse ciclo do pensamento, de onde derivam ansiedades, tristezas, tal. Quero que você entenda com detalhes isso, porque é muito importante. A única chance que você tem de resolver um problema é quando você identifica o problema. Então, isso daqui vai te ajudar a identificar uma série de problemas. Porque assim, ó, imagina que você está posicionado numa linha do tempo da sua vida, em que existe algo para trás. Se você está aqui, ó,
nessa posição na linha do tempo da sua vida. Imagina que a linha do tempo da sua vida é todo esse processo aqui. Se você está aqui, nesse momento, né, existe o que está para trás, que é o seu passado, e existe o que está para frente, que é o seu futuro. O que acontece? De onde deriva o estresse daqui, né, ao entender essa linha do tempo? Quando a pessoa olha para trás e começa com um ciclo de pensamento de: "Nossa, mas por que aquilo aconteceu na minha vida? Eu não merecia isso. Ou por que eu fiz aquilo? Ou por que eu não fiz?". E entra nesse ciclo de pensamento do: "Por que eu fiz? Por que eu não fiz? Por que aconteceu isso comigo? Por que não aconteceu? Por que não foi assim?". Isso daqui começa a gerar estresse, que deriva para tudo que nós já conversamos, que você já sabe o tamanho do impacto negativo disso no corpo. E é um estresse crônico, porque é um pensamento constante. A pessoa fica pensando nisso, a manhã todo, o dia todo, dorme pensando nisso, acorda no outro dia pensando nisso. Não é uma coisa pontual, é crônica. Só que daí eu deixo uma pergunta aqui para você, que é o seguinte: você conhece, ó, presta atenção, você conhece alguém que já mudou o passado? Você não conhece. Então, eu posso te garantir, você não vai ser a primeira pessoa que vai conseguir mudar o passado. Então, o passado nós não mudamos. Você entendeu? Então, todo esse ciclo de quando eu fico: "Nossa, por que foi assim? Por que não foi? Por que eu fiz? Por que eu não fiz?", na verdade, não vai te levar a lugar nenhum. Só vai te trazer estresse e te colocar naquele ciclo de pensamentos ruins que impactam o seu corpo de maneira negativa, de pensamentos negativos que impactam o seu corpo de maneira negativa. Não estou falando que passado não é importante. Na verdade, o passado o passado que você tem é o que fez você ser a pessoa que você é hoje. Tudo o que você aprendeu em função das coisas que você passou, das coisas que você errou ao longo da sua vida. Onde que você passou, onde que você errou? No seu passado. Então, na verdade, o passado é responsável por quem você é. O passado te gera aprendizado. É sobre olhar para o passado e aprender com os seus erros. É sobre olhar para o passado e não ficar se julgando pelo: "Ah, por que eu fiz isso?". É, chegar hoje e falar assim: "Eu fiz isso, eu não consigo mudar, mas hoje eu tenho a possibilidade de não repetir esse erro". Se eu fui grosseiro com alguém ontem e não gostei disso, nossa, por que eu fui grosseiro? Não é sobre ficar questionando isso, é sobre não ser grosseiro hoje, não ser grosseiro amanhã. Você entendeu? A relação com o passado tem que mudar, não tentar mudar o passado, porque essa tentativa de mudar o passado, de ficar pensando sobre o passado, é o que te gera todo esse ciclo negativo que te impacta, né, coloca você nesse estresse crônico. Por outro lado, se você olhar para frente, que é o seu futuro, muitas vezes as pessoas ficam assim: "Nossa, será que vai dar certo? E se não der certo? E se der errado? O que vai acontecer? O que vai ser da minha vida? O que vai ser da minha pessoa?". Daí vem aquela pergunta, né: quando foi a última vez que alguma coisa na sua vida aconteceu 100% da forma que você se programou? Nunca. Então, na realidade, onde eu quero chegar com esse pensamento aqui, ó? Você não vai conseguir, né, adivinhar o futuro. Da mesma forma, não significa que você não tem que olhar para o futuro. O que significa aqui? O que eu estou querendo trazer para você de conhecimento? É que seu futuro é consequência do seu presente. Se você quer ter maçã no futuro, você tem que plantar a semente de maçã hoje. Não é sobre plantar pera para esperar maçã lá na frente. Você entendeu? Então, o seu presente determina o seu futuro. Se eu faço coisas boas no presente, eu tenho coisas boas no futuro. Só que qual que é a conexão aqui, ó? Como que eu faço da melhor forma possível as coisas hoje? Aprendendo da melhor forma possível com tudo que eu passei já no passado. Porque se eu faço da melhor forma tudo hoje, a partir do que eu aprendi com os meus erros no passado, eu tenho um futuro da melhor forma possível. Então, o meu passado gera um grande aprendizado no meu presente que me dá a possibilidade de tomar boas condutas para eu ter um futuro muito positivo. É isso que quebra um ciclo em que agora você sai do estresse crônico. Você começa a sair do estresse crônico e começa, de fato, a ter um ciclo de pensamento melhor, mais harmônico, mais tranquilo. Se o seu mental começa a ficar melhor, o que vai acontecer? O seu corpo começa a ter uma resposta melhor, porque você sai do ciclo do estresse crônico.
Não significa que você não tem problema, na verdade você tem que ter problema, porque é o que te gera aprendizado, para ficar melhor no presente e tomar melhores condutas que vão trazer um futuro mais próspero. Você entendeu a maravilha disso? O quanto isso é lindo, assim, ó, é fantástico. Você entendeu? Então, essa percepção é essencial. Por isso que eu falo que, assim, ó, não é sobre atingir objetivos, mudar a sua vida para você ficar bem. É você entender a sua vida do ponto de vista mental, é você com você, para você ficar bem. E a partir do momento que você começa a ficar bem, você não tem dúvida, né, você vai ter um futuro mais próspero. É esse que é o nosso principal objetivo aqui. Então, isso tira você daquele ciclo de estresse crônico, tira daquela tração de predominância simpática, tira daquela tração de HPA estimulado com o aumento do cortisol. E coloca você num ciclo de harmonia, em que quando você tem um problema, você ativa isso, resolve o problema, sai e ponto. Aprende com esse problema e não erra mais ali para construir cada vez atitudes melhores no presente que vão trazer um futuro mais próspero. É esse o principal objetivo. Queria discutir com vocês agora algumas questões, né, sobre como melhorar todo esse processo de tudo que nós conversamos aqui. Agora, condutas que são práticas de dia a dia que você já começou a entender, né, aqui com esse ciclo de, de que nós discutimos associado ali à linha do tempo da vida. Mas eu quero trazer um conhecimento aqui de condutas de dia a dia também que impactam você de uma maneira muito positiva nesse controle do ciclo do estresse. Mas antes eu preciso que você entenda, relembre, na verdade, um conceito. Lembra que existe, né, no seu sistema nervoso central, vias que ele coordena de maneira consciente e de maneira inconsciente. Então existe uma via motora, que é um nervinho que sai lá do seu sistema nervoso central, que é consciente e chega até a palma da sua mão e você coordena totalmente, que é o sistema nervoso motor. Então ele é consciente. Consciente significa o quê? Eu dou o comando e executo. Ó, tem um nervinho lá no meu sistema nervoso central, eu vou pensar assim, ó, vou soltar a caneta. Presta atenção aqui, ó. Esse nervinho tá lá no meu sistema nervoso central, eu penso assim, ó, vou soltar a caneta. Né? Aí sai esse nervo, passa pela minha coluna, meu braço, chega até os meus dedos e eu solto a caneta. Vou pegar a caneta. Peguei a caneta. Você entendeu? É consciente. Eu tenho comando total sobre esse processo. Então, é isso que significa. Pessoal, aqui, ó. Consciente, esse processo significa que eu consigo, né, dar um comando e executar. Vou soltar a caneta, pum, solto a caneta. Vou pegar a caneta, pego a caneta. Consciente. Existe uma outra via, que é inconsciente, que é o sistema nervoso autônomo, que é um nervinho que sai lá do meu sistema nervoso central, se espalha pelo meu corpo, só que coordena tudo isso e eu não penso sobre. Coordena o batimento cardíaco, aumenta a frequência, diminui a frequência, coordena a liberação de enzima no intestino, ou libera ácido ou não libera, contrai o intestino ou relaxa, né, ativa o sistema imune ou não ativa. Tudo isso é sistema nervoso autônomo. Eu não penso. Quem que era o sistema nervoso autônomo? Simpático e parasimpático, acelerador e freio. Né, coordena sua respiração e assim por diante. Onde que estão suas emoções? Isso é importante. Você controla suas emoções? Você controla se você está triste, você controla se você está ansioso, se você está angustiado? Não, você não controla. Então suas emoções também estão no inconsciente. Certo? Por isso que elas se manifestam no corpo através do sistema nervoso autônomo, que foi tudo que nós discutimos. Lá, predominância simpático e tal. Então, aumenta a frequência cardíaca quando você está ansioso, entendeu? Trava o intestino, todas essas coisas. Tá. Só que tem um detalhe aqui, pessoal, que é o seguinte. Eu falei sobre tudo isso. Você falou, nossa, entendi e tal. Seu sistema nervoso autônomo coordena a sua respiração. Então, é inconsciente, é sistema nervoso autônomo. Só que agora que eu falei sobre respiração, olha só que interessante. Você fala assim, não, mas espera aí. Se eu agora conscientemente parar e focar na minha respiração, eu consigo respirar mais devagar ou respirar mais rápido. Ó, respiro mais rápido ou respiro mais devagar. Então a respiração, ela tem uma parte inconsciente de sistema nervoso autônomo? Tem, você está respirando o tempo todo, você está dormindo, respira tal, e você não pensa sobre. Mas quando você pensa, você consegue coordenar.
Então, na realidade, é algo assim, ó, respiração é um caminho que conecta consciente ao inconsciente, que é onde estão suas emoções. A respiração é uma ponte para você conseguir impactar suas emoções. Por exemplo, quem tá calmo, tá tranquilo, respira como? Rápido ou devagar? Devagar. Então, se você começa a ficar ansioso, você foca na sua respiração e força uma respiração devagar, e eu vou discutir como fazer isso, você começa a diminuir a ansiedade. Porque a respiração, né, ela deriva do inconsciente, ela deriva ali da consequência do sistema nervoso autônomo, mas ela tem uma via consciente, que é sobre eu pensar e executar. Assim como eu penso em soltar essa caneta, eu solto a caneta. Entendeu? Eu vou discutir sobre vários tipos de respiração, mas já guarda aqui essa informação, porque ela é muito importante, né, sobre as condutas que impactam a sua saúde de maneira positiva. Outros itens, né? Atividade física. Quando você tem uma boa rotina de exercício, faz todos os dias um pouquinho de exercício, a atividade física pontualmente. Ali, nossa, faz lá 30 minutos de atividade física, 1 hora de atividade física todos os dias, ela ajuda a equilibrar simpático e parasimpático. Ela ajuda a equilibrar o ciclo do cortisol. Então, na realidade, ela equilibra tanto a via do sistema nervoso autônomo e diminui chance de predominância simpática, como o eixo HPA com, né, com o equilíbrio do cortisol no corpo. Por isso, a atividade física é algo tão importante para manejo de estresse. Hoje já tem vários estudos que mostram que, assim, nossa, para tratar a saúde mental, a pessoa tem que fazer exercício. Qual o tratamento de entrada para a saúde mental hoje? Antes de pensar em medicamento e tudo mais, atividade física somado à terapia. Por quê? Porque a atividade física equilibra, né, sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, diminui chance de predominância simpática que está associado ao estresse crônico, e atividade física equilibra o ciclo do cortisol no eixo HPA. Outro fator, seus relacionamentos. Tem até aquele estudo de Harvard, acompanhou as pessoas para ver o que mais influencia na saúde de maneira geral das pessoas, se é alimentação, se é exercício, se é sono, de maneira isolada, o que mais influencia? Seus relacionamentos. Quem são as pessoas que estão mais próximas a você? São pessoas que você ama, que você gosta, que você se sente bem? Porque quando você tem bons relacionamentos, nós sabemos que isso gera um baita de um equilíbrio entre simpático e parasimpático no sistema nervoso autônomo e ciclo do cortisol. Então você controla, né, diretamente ali todo o ciclo do estresse. E agora, né, eu quero trazer para vocês alguns tipos de respiração, que é a maneira de você conectar o seu sistema nervoso, né, uma maneira consciente de você chegar até o seu inconsciente no sistema nervoso autônomo, que é onde estão as suas emoções. Lembra? Consciente, tudo que você pensa e executa. Vou soltar a caneta, tum, soltei a caneta. Inconsciente, tudo aquilo que acontece no seu corpo e você não pensa, tá respirando, ativa a frequência cardíaca, aumenta, diminui, você não pensa, só acontece. Mas, quando eu penso sobre a respiração, eu consigo aumentar a frequência ou diminuir a frequência. E de maneira bem clara e direta agora, né, o que nós sabemos? Uma pessoa que está calma, ela respira devagar. Então, para eu controlar a minha emoção, para eu ficar mais calmo, mais tranquilo, primeiro ponto, é uma respiração sempre mais tranquila, mais devagar. Se você parar de respirar rápido e começar a respirar devagar, tranquilamente, você já começa a mostrar para o seu inconsciente que você está calmo, através da respiração, que é a única via que você consegue, de maneira consciente, influenciar o seu inconsciente, que é onde está o seu sistema nervoso autônomo, que é onde está o simpático, que é onde estão as suas emoções. E daí tem um outro detalhe que é assim, ó, existe inspiração, quando você puxa o ar e enche o pulmão, e expiração, quando você solta o ar e esvazia o pulmão. Se eu quero aumentar o tônus do parasimpático, para diminuir o simpático, a expiração é um pouquinho mais longa do que a inspiração. Então, se eu respirar devagar, eu já influencio, mostro para o meu corpo que eu estou calmo, mostro para as minhas emoções que eu estou calmo. Se nessa respiração que eu estou fazendo devagar, eu inspirar e na hora de soltar o ar eu solto mais devagar, eu aumento o tônus de simpático. E aí que eu tiro a predominância do simpático, que é o que aumenta a frequência. O simpático, né? Lembrando que aumenta a frequência cardíaca, o que para o meu intestino, o que gera ciclo do estresse crônico.
E a partir daí, desse raciocínio, existem alguns tipos específicos de respiração que nós temos vários estudos interessantes. Respiração diafragmática, aquela que cada vez você usa menos o tórax e expande mais a região abdominal. Por quê? Normalmente quando você usa muito tórax é aquela respiração muito rápida e curtinha, respiração de quem está ansioso. Quando você usa mais o abdômen, você vê o abdômen expandindo e tal, né? O que acontece ali? É uma respiração mais lenta, é uma respiração mais tranquila. Essa respiração diafragmática, você faz o seguinte, que tem estudos assim, né? Você inspira em 4, 5 segundos, então puxa o ar em 4, 5 segundos e solta, expira o ar em 6 a 8 segundos. Então vai lá, puxa o ar, 1, 2, 3, 4, solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então puxa em 4, 5, solta em 6 a 8 segundos. Quando você faz isso durante 2 a 5 minutos, que são pequenas pausas que eu falo, né, para a pessoa fazer ao longo do dia, ou até mesmo quando ela se sente ali ansiosa, fazer alguma dessas respirações, qual que é o principal caminho? Faz todos os dias, para ali de 1 a 3 vezes por dia e faz de 2 a 5 minutos. A respiração diafragmática, que é essa do inspirar em 4, 5 segundos e expirar em 6 a 8 segundos, ó, presta atenção aqui porque isso é muito importante, ajuda a diminuir o cortisol, ajuda a controlar a adrenalina. Cortisol do eixo HPA, adrenalina da predominância do simpático. Existe uma respiração também estudada, já que é a 4-7-8. Puxa o ar, inspira em 4, segura durante 7 segundos e solta em 8 segundos. Faz isso durante 2 minutos. Então, inspiração em 4 segundos, segura o ar durante 7 segundos e expira em 8 segundos. É a famosa respiração 4-7-8. Você viu que sempre a expiração é um pouquinho mais longa, porque isso aumenta o tônus do parasimpático. E ele é sempre devagar, porque você mostra de maneira consciente lá para o seu inconsciente que você está calmo, você está tranquilo. Essa respiração 4-7-8, ela é muito boa para diminuir a ansiedade, diminuir a adrenalina e tem um bom impacto para a qualidade do sono. Mesma coisa, faz em torno ali de uns 2 minutos. Tem o suspiro fisiológico, né, physiological sigh, que é quando você puxa o ar, inspira profundamente, chegou lá, puxa mais um pouquinho, e aí solta bem devagar. Expira bem devagar. Faz isso durante uns 2 minutos. Então você vai puxar, segura, puxa mais um pouquinho, e aí solta bem devagar. Ó. Solta bem devagar. Faz isso ali em torno de uns 2 minutos, isso aumenta o tônus do parasimpático, é muito efetivo e também essa daqui é muito boa para relaxamento muscular. Tem o box breathing, né, que foi muito usada, é muito usada pelos soldados americanos, que é uma respiração ali que você puxa o ar em 4, inspira em 4 segundos, segura 4 segundos e solta em 4 segundos. É uma respiração bem puxa em 4, segura 4, solta em 4. Faz isso também em torno de uns 2 minutos. Todo esse ciclo aqui de respiração é uma forma consciente de você mostrar para o seu inconsciente que você está calmo. E se você mostra para o seu inconsciente que você está calmo, você tira a predominância de simpático. E no caso dessas respirações, nós também temos estudos que mostram ali um impacto muito positivo sobre eixo HPA, sobre o próprio cortisol em si. Então, nesse episódio de hoje, né, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado. Fica aqui sempre o meu pedido de, se você gostou desse conteúdo, não esquece de curtir o vídeo, enviar esse vídeo, ativar as notificações, seguir o canal, né, muito importante isso pra gente. Eu vejo que a maioria das pessoas que assistem os vídeos não acompanham, não seguem o canal, então acompanha o canal, segue o canal, porque esse é o único pedido para você dar essa força para cada vez mais esse vídeo chegar mais longe, cada vez mais nós conseguirmos, através do conhecimento, né, tornar a saúde acessível para o maior número de pessoas possível. Então, nós entendemos hoje como que funciona todo esse ciclo do estresse, o estresse crônico, como que o estresse crônico impacta a saúde, e sem dúvida nenhuma, eu espero mesmo de coração que você consiga colocar isso em prática, se beneficiar com esse conhecimento. E é claro, não esquece que a sua primeira riqueza é a sua saúde. Até a próxima, pessoal!